Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão, do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estávamos examinando uma questão intrigante e ao mesmo tempo empolgante, que é o fim de Judas. Olhem, para ser claro, eu tenho para mim que numa tradição pré-marciana, portanto pré-mateana também, houve um campo de sangue em Jerusalém que foi, através da tradição, relacionado com o sangue da traição de Jesus e com Judas. Agora, como estão vendo, os dois relatos, o mateano e o lucano, não batem. Aqui, Judas morreu por enforcamento. Lá, Judas morreu por um acidente. Ele caiu com a cabeça para frente, partiu-se em dois e se esparramaram todas as suas entranhas. Duas mortes completamente diferentes. Aqui, o sangue está relacionado com o sangue de Jesus. Lá, a Céldama chama campo de sangue porque se relaciona com o sangue de Judas lá derramado. Agora, não são só estes dois relatos aqui que falam da morte de Judas. Esses são os dois canônicos. Existem mais outros dois, de Papias, um bispo de Hierápolis, do final do século I ou século II. Papias tem uma fórmula breve que diz o seguinte, bom, em poucas palavras, Judas morreu por hidropisia, diríamos hoje. Inchou-se de tal maneira que morreu. E depois tem um relato longo, sempre a partir do inchaço de Judas, afirma que por uma porta onde passava uma carruagem, Judas não conseguia passar, tal era o seu inchaço. 4 relatos. Vamos eliminar de vez os dois relatos aqui de Papias, tanto breve quanto longo, como legendários. Fiquemos com os dois, mas temos que escolher um dos dois. Não é possível concordar Mateus com Lucas. A única coisa que tem em comum aqui é o campo de sangue. Você quer ler o texto lucano? Porque senão a gente fala muito em Lucas e não lê, está nos Atos. Veja lá, por favor, os Atos dos 18, Apóstolos. Né? Atos 18? Começa no capítulo 1, não, começa no versículo... Deixa eu ver exatamente. Versículo 15. Do capítulo 18? Primeiro, Atos primeiro. Capítulo 1, pode ler? Lé. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era mais ou menos 120, e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura em que por boca de Davi o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade e, caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado, na língua deles, Acéldama, isto é, campo do sangue. Se Pedro estava falando em hebraico, aramaico, para os que entendiam aramaico, por que devia traduzir Acéldama por campo de sangue? Não havia de se preocupar com isso. Não, é porque Lucas está escrevendo em grego.
Pois está escrito no livro dos Salmos. E lá em Mateus se cita Jeremias, aqui se cita o Salmo 69. Isso. Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E ainda, um outro receba o seu encargo. Bom, tá aí. Leram os dois textos? Perceberam que em comum só existe o campo de sangue? A Céldama? Sim. Temos que escolher um dos textos. À primeira vista, o melhor é Mateus. Porém, Mais lógico, né? por desgraça, este fato aqui aconteceu exatamente da mesma maneira 1000 anos antes, no Monte das Oliveiras, com o traidor de Davi, Ahitofel, que lá se enforcou. E agora? Um texto inspirado no outro? Bem, se eu devo me pronunciar sobre a historicidade desses textos aqui, a minha resposta é a seguinte: qual dos dois reflete a história, o fato acontecido? Nenhum. Nenhum dos dois ou nenhum dos quatro. Os dois teriam caráter de didáticos? Eu acredito que... Bom, mas agora eu tenho que explicar o surgimento disto aqui. Eu acredito que Judas tenha tido um fim desastroso algum tempo depois da morte de Jesus. Este final desastroso foi sendo explorado pela comunidade, que a partir daí viu um castigo de Deus a Judas e, com o auxílio do campo de sangue, foram se criando lendas ou folclores a respeito do seu fim. Então, resumindo, eu acredito que um fato histórico, qual seja uma morte prematura de Judas, tenha sido considerada pelos cristãos um castigo de Deus. E a partir de um certo campo de sangue, se relacionou morte de Judas, sangue de Jesus e cemitério de estrangeiros. E a partir daí, repito, começaram a surgir lendas ou folclore a respeito do final desastroso de Judas, dois dos quais canônicos vieram parar aqui na Sagrada Escritura, um em Mateus, outro em Lucas. Agora, isto dito, fica a questão do enforcamento como tal. O suicídio é normalmente considerado uma ação ignóbil, má, pecaminosa, porém, se examinarmos bem o Novo Testamento, não existe uma palavra no Novo Testamento que condene o suicídio ou suicida. Normalmente a igreja se baseia no 5º mandamento: não matarás. Porque o suicida é aquele que se mata a si mesmo. O Antigo Testamento tem exemplos de suicídios nobres, quando alguém não vê mais razão para viver. O caso de Sansão, o caso de Abimeleque, o caso de Ahitofel, de qualquer maneira, depois de ter traído Davi e ter sido descoberto, e o caso de um tal de Razis, no Segundo dos Macabeus, que eu gostaria que fosse lido aqui. Certo Razias, um dos anciãos de Jerusalém, foi então denunciado a Nicanor, que era o chefe seleucida contra os judeus. Era um homem interessado por seus concidadãos, de muito boa fama, a quem por sua bondade chamavam de pai dos judeus. Ele, já no período precedente da revolta, havia incorrido em condenação por professar o judaísmo, e pelo mesmo judaísmo se expusera com toda a constância possível em seu corpo e em sua alma.
Foi quando Nicanor, querendo deixar às claras a hostilidade que nutria para com os judeus, mandou mais de 500 soldados para prendê-lo. É que estava certo de infligir a eles um grave golpe se capturasse esse homem. As tropas estavam para se apoderar da torre e forçavam a porta do pátio, e já se dera a ordem de trazer fogo para se incendiarem as portas, quando Razia, cercado de todos os lados, atirou-se sobre a própria espada. Quis assim, nobremente, morrer antes que deixar-se cair nas mãos dos celerados para sofrer ultrajes indignos da sua nobreza. Contudo, não tendo acertado com o golpe por causa da pressa do combate e irrompendo já as tropas para dentro dos portais, correu ele animosamente para a muralha e, com intrepidez viril, precipitou-se em cima da multidão. Recuando todos rapidamente, fez-se um espaço livre, e no meio desse vazio ele tombou. Ainda respirando e ardendo de indignação, ele ergueu-se, apesar de o sangue escorrer-lhe em borbotões e serem-lhe insuportáveis as feridas. Passou então correndo por entre as tropas e, de pé sobre uma rocha escarpada, já completamente exangue, arrancou as entranhas e, tomando-as com as duas mãos, arremessou-as contra a multidão, invocando ao mesmo tempo aquele que é o Senhor da vida e do Espírito, para que lhes restituísse um dia, desse modo passou para outra vida. E agora fazemos o nosso intervalo para voltarmos em seguida. E finalmente, agora no segundo bloco, eu gostaria de lembrar a morte por suicídio de Saul também. Saul pediu ao escudeiro dele que o matasse, porque não podia mais sobreviver à derrota infligida a ele pelos filisteus no Monte Gilboé. Dá para entender isso como suicídio? Pediu que o escudeiro eliminasse, acabasse de matá-lo. Né? Pois é. Então vejam que a Sagrada Escritura não é muito clara, sobretudo o Antigo Testamento. O Novo Testamento não diz uma palavra. A igreja condena, sim, baseada no 5º mandamento. Agora, Deuteronômio 21 exige daquele que derrama o sangue a própria vida. Judas foi o primeiro a declarar a inocência de Jesus. Pequei entregando sangue inocente. Jogou as moedas de acordo com Mateus e foi aplicar-se a si mesmo a lei de Deuteronômio. De acordo com o texto, foi aplicar-se a lei do Deuteronômio, isto é, ele mesmo se aplicou o castigo devido àquele que entrega um sangue inocente. Deus se aplacou, no texto, Deus se teria aplacado com este autossacrifício de Judas, com esta autopunição de Judas? O evangelista não nos diz uma palavra. Porque não estava muito interessado em Judas. Para ele, os principais responsáveis são os judeus. Fica claro tudo isso aqui? Sim. Ficou claro? Ficou. Agora é claro que muitos na época de Jesus se suicidavam através do enforcamento, sabe? Nem todos tinham escudeiro como Saul e lanças e espadas à sua disposição. Era o tipo de morte, o tipo de suicídio mais praticável. Era o suicídio dos pobres. Quem não tem uma lança, quem não tem uma espada, arruma uma corda e se enforca. É uma coisa horrível, né? Qualquer suicídio já é horrível, agora esse de enforcamento é uma coisa... Pois é o suicídio dos pobres. Agora, Mateus, como eu disse, neste conto aqui, ainda que seja popular, ainda que não espelhe a verdade, não diz se o enforcamento de Judas no conto foi a sua autopunição e se Deus recebeu Judas como um coitado a ser perdoado na eternidade. As portas ficam abertas. Claro que na história do cristianismo muito se falou sobre Judas,
para não se concluir nada. Agora, o pior é identificar Judas com o judeu. Aliás, através do próprio nome, né? Judas e judeu. Aí a coisa fica mais delicada. Porém, nós temos um outro problema sério a ser resolvido. Deixando de lado agora Judas, nós precisamos resolver o problema, antes de entrar em Pilatos, dois problemas. Primeiro, que tipo de processo foi o processo de Jesus? Houve um verdadeiro processo ou não? Jesus foi condenado no final de um processo ou Jesus foi simplesmente execrado e linchado e conduzido à morte? Segundo, este processo foi regular ou foi irregular? E depois uma outra questão, que está relacionada com ele. Quem é que deve carregar a culpa histórica sobre a morte de Jesus? E esta segunda questão é uma questão muito delicada, porque Roma deixou de ser uma potência mundial há 15 séculos. Mas os judeus e o judaísmo existem até os dias de hoje. E Jesus era judeu. Apesar de falarem no Galileu, ele era judeu. Claro, evidente. Então eu acho que é um contrassenso você querer impingir ao judeu quando ele mesmo era judeu. A teologia, de certa maneira, responde. Ele morreu pelos pecadores. E como somos todos pecadores, judeus e não judeus, todos somos culpados pela morte de Jesus. Esta é uma boa resposta em campo teológico, mas não elimina a responsabilidade histórica. Do ato em si. A responsabilidade histórica corre por conta de quem? Também já disse que há uma tendência nos evangelhos e fora dos evangelhos, se continuou, a desculpar o mais possível o governador romano e a culpar sempre mais os judeus. E textos como esses que vamos examinar daqui a pouco, seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, foram responsáveis por uma verdadeira tragédia por parte dos cristãos contra os judeus. Olha, houve padres da igreja terrivelmente antissemitas, como João Crisóstomo, Santo Agostinho, e o próprio São Tomás de Aquino. Mas o antissemitismo, ele estava muito forte e presente até aí por volta de 1950, aí, né? Metade do século XX aí. Até de Pio XII se fala. Mas isso é outra coisa, sobre o Shoah aí, sobre o Holocausto judeu aqui do nazismo, né? Da Segunda Guerra Mundial. Existem 4 posições. Não vai dar tempo de eu pelo menos as menciono. A mais tradicional, os judeus foram os grandes culpados. Foram eles que arquitetaram tudo, foram eles que arrancaram de Pilatos a contragosto a condenação. Primeira posição. Segunda posição, os judeus condenaram ou julgaram Jesus réu de morte, mas precisavam formalizar a sentença. E essa sentença foi formalizada por Pilatos. Terceira possibilidade, Pilatos estava muito mais interessado em Jesus do que os judeus. E pediu a colaboração dos judeus para examinar o caso a fé Jesus. Quarta e última posição. Tudo se passou entre Pilatos, os romanos e Jesus. Os judeus não têm culpa alguma de nada e, a partir dos evangelhos, carregaram
um peso insuportável e carregam até hoje sem terem sido culpados de coisa alguma. Essa quarta aí não dá para Bem, entender. a quarta poderia ser a mais simpática em termos de ecumenismo. Acontece, no entanto, que os judeus do primeiro século jamais esconderam a sua culpabilidade com relação à morte de Jesus, e nós temos documentação. Se a quarta não deve ser aceita, a primeira também não, aquela com a qual estamos acostumados. Então a questão deve estar entre a segunda e a terceira. Tomemos como ponto de partida que os romanos foram muito mais ativos do que à primeira vista parece. Agora, isto desculpa totalmente o lado judaico? Não. É o que nós temos que examinar. Quanto tempo temos ainda de programa? Bem, é o que nós vamos examinar no nosso próximo programa. Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até lá. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um bom domingo, até a próxima sexta.